Oi pessoal, hoje me deu vontade de falar sobre H. pylori. Eu sei que é um assunto já um pouco batido por aí, mas quem conhece meu trabalho sabe que eu sempre trago aquela informação que ninguém falou, né, uma visão mais geral da coisa, então eu sugiro que você fique até o final. Bom, para quem não conhece, a H. pylori é uma bactéria que se instala no estômago e no intestino. E o que ela faz? Ela destrói as células parietais do estômago, que são responsáveis por secretar o ácido clorídrico, ou seja, por secretar o suco gástrico, né, que vai ajudar a degradar os alimentos, que vai degradar parasita, bactéria, fungos, todas essas coisas. Então ele tem um papel bem importante. Essas células também são responsáveis por secretar o fator intrínseco. O que ele faz? Ele protege a B12 para ela não ser destruída no suco gástrico e então você absorver ela apropriadamente lá no intestino delgado. E olha que interessante, às vezes a gente vê pessoas que comem carne quase todos os dias e que tem a B12 lá embaixo. Talvez ela esteja com H. pylori e talvez ela não tenha sintomas. Por quê? Porque a H. pylori é uma bactéria oportunista. Então ela pode ficar lá no seu estômago a sua vida inteira e nunca fazer nada de mal para você, porque ela está lá quietinha, só esperando a oportunidade para ela se manifestar. E qual que é a oportunidade? É quando esse suco gástrico reduz essa acidez, tá? Isso pode acontecer por conta de estresse ou às vezes se você tomar um antiácido, por exemplo, tá? E quais são os sintomas? Geralmente, para quem acabou de comer, vai sentir inchaço, gases, arroto, acne também é um sinal de H. pylori, tá? E os sintomas não param por aí, porque quando você compromete todo esse trabalho do estômago, você acaba desencadeando uma ação em cascata no restante do processo digestório. Então, você vai comprometer a produção enzimática do seu pâncreas, você vai comprometer a produção de sais biliares pela bile, né? E aí compromete tudo, né? Você não vai absorver direito esses nutrientes, porque você não conseguiu quebrar ele da maneira correta, né? Você vai acabar, inclusive, deixando passar fungos, parasitas, bactérias, pode desenvolver uma cândida, né? E também pode acontecer, sabe o que? Você pode desenvolver a hiperpermeabilidade intestinal, porque essas moléculas mal quebradas vão corromper a barreira intestinal. E aí você vai ter todos aqueles sintomas, né, de hiperpermeabilidade intestinal. Então, fadiga crônica, sintomas neurológicos, sistema imune estressado, pode desenvolver uma doença autoimune e por aí vai, tá? E aí as pessoas percebem esses sintomas e falam, bom, eu vou tratar meu intestino. E aí fazem aqueles protocolos que são complexos, porque é uma doença complexa de tratar. Então gasta tempo, dinheiro, a paciência, né? E não resolve o problema, porque o problema está lá em cima, está lá no seu estômago com essa bactéria maledeta. E aí outras pessoas resolvem elevar a acidez do estômago, então tomam litros e litros de suco de limão, de vinagre, né, enzima digestiva, e também não resolve, elas não são suficientes para matar a H. pylori, né, e você pode acabar desenvolvendo uma úlcera, né, que aliás é a característica dela, ela te leva a desenvolver úlcera e mais para frente até um câncer de estômago, tá? E como é que a gente pega? Bom, a gente pega através dos alimentos, da água, e compartilhando saliva, então às vezes num beijo, você pode pegar também compartilhando copo, talheres, essas coisas. E aqui eu quero fazer um parênteses bem importante, tá, gente? Prestem atenção. Existem hoje no mundo bebês e crianças pequenas sendo tratadas de H. pylori, né, já muito cedo, né? E por que isso acontece? Porque os pais têm esse hábito de compartilhar copo, talher, essas coisas. Então eu peço que vocês não façam isso, tá? Não façam isso, porque às vezes você pode até ter acabado de fazer um exame e perceber que não tem H. pylori, mas no dia seguinte você vai comer num restaurante e você pega. E aí você vai transmitir para o seu filho. E aí o tratamento convencional é uma batelada de antibióticos. E eu já falei aqui num vídeo sobre a importância de você proteger a flora intestinal do seu bebê, da sua criança pequena, porque é um período que essa flora ainda está se constituindo. Então, se você for lá e destruir, jogando antibiótico nessa flora, você vai comprometer o sistema imune do seu filho para o resto da vida, tá?
Então, melhor prevenir. E aí eduque os seus filhos para não fazerem isso com outras crianças, porque eles gostam também de compartilhar copo, essas coisas. Então, prestem atenção nisso, tá? Bom, eu quero até indicar um livro muito legal, ele está em inglês, mas ele está disponível em PDF na internet, você pode ir lá jogando no Google Tradutor e aí você vai lendo, tá? Esse livro é muito bacana, são 2 médicos americanos que escreveram, que o título é Por que o ácido estomacal é bom para você? E nesse livro eles vão comprovando, inclusive mostrando casos clínicos do porquê que o tratamento convencional não é realmente o ideal, não é realmente tão efetivo, né? Até porque essas bactérias podem se tornar resistentes a antibióticos, e aí você vai ficar entrando em ciclos e mais ciclos de antibiótico, e isso traz consequências a longo prazo, tá? Agora, é claro, gente, se chegou num nível em que você já está com úlcera, tá a um passo de desenvolver um câncer, você vai ter que partir para o tratamento convencional. Não vai ter jeito. E depois você vai ter que lidar lá na frente com as consequências disso, né? Agora, o importante é você descobrir o quanto antes para não chegar nesse ponto. E aí sim você poder fazer tratamentos através das ervas, que são muito legais e são muito mais efetivas, segundo os estudos que eu tenho acompanhado, tá? Agora, é claro, você tem que ter um bom terreno biológico. Não adianta, por um lado, você tá aqui usando as ervas e tal, e por outro, você tá com uma dieta totalmente inadequada, com hábitos que não são saudáveis, que estão comprometendo todo o seu sistema gastrointestinal. Então, você meio que patina ali e não sai do lugar, tá? Bom, se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês todo esse meu estudo das ervas e tal para tratar H. pylori, me escreve aqui embaixo, tá? Que aí eu faço outro vídeo, porque esse aqui já tá enorme, gente, já tá enorme. Então é isso. Um beijo, até mais.